A doença hepática gordurosa do fígado associa-se intimamente ao estilo de vida. Isso indica que, junto à esteatose, estão a falta de atividades físicas, o tabagismo e o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, além da dieta rica em gorduras e produtos industrializados. E antes de falar sobre esses fatores comportamentais, é importante compreender se há um fator genético também. Exatamente. Há uma questão familiar que Sem dúvida aumenta existe, o risco? sem dúvida existe. Vamos começar estratificando a gordura. Quer dizer, quando a gente recebe um paciente que tem gordura no fígado, não quer dizer que todos os casos sejam isso que foi colocado, né? Em primeiro lugar, 10 a 15% dos casos são de doenças próprias do fígado, cuja alteração leva a um acúmulo de gordura. Então, eu vou citar a hepatite C. A hepatite C, por exemplo, ela leva a um acúmulo de gordura em até 60% dos pacientes. E aí pode ou não estar relacionado a alterações ambientais. Você tem outras doenças como hepatite autoimune, como doença cirrose biliar primária. Então, a primeira triagem que a gente faz quando recebe um paciente é saber se ele está entre esses 10 a 15% que são de doenças hepáticas que acometem o fígado. Entre elas, a mais importante, sem dúvida, é a doença hepática pelo álcool. É a agressão que nós estávamos discutindo até agora. Mas não é a única, né? Então, precisa ficar claro, a hepatite C é uma causa frequente de esteatose, embora não seja a mais frequente. E essas outras que eu citei, mais algumas que eu ainda não citei. Depois disso, nós entramos nas chamadas doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, que aí tem uma faixa de 5 a 10% que são aquelas que têm um fator causal. Por exemplo, tem um mau funcionamento da tireoide, uso de medicamentos, que são inúmeros, nós vamos ter oportunidade de falar sobre eles. Então, você tem uma causa que está levando a isso, que se você retirar essa causa, você vai resolver esse processo. Sim. O restante entra a chamada doença hepática gordurosa não alcoólica, que está associada a todos esses fatores ambientais, genéticos e de atividade física, que nós também vamos falar mais adiante. Se eu tenho pai ou mãe que tem esteatose hepática, a chance que eu tenha também é muito maior? Sim, é muito maior. Mas depende de outros fatores também ou só a genética já é o suficiente? Não, a genética é apenas um fato. Aumenta a genética o meu risco. lá. Vai depender de você saber o que vai acontecer. É o seu estilo de vida que vai governar essa genética para que ela se torne o que a gente chama de fenótipo, ou seja, ela exista ou não. E isso a gente vê claramente no dia a dia. Quando esses indivíduos aderem às mudanças do estilo de vida, que isso é o mais importante, e começa a se cuidar, realmente existe uma boa regressão do fato. Ficar ou não ficar com um pouquinho de gordura no fígado não é o problema é melhorar e diminuir os riscos que essa doença pode provocar. E é isso que nós temos que falar, porque o indivíduo que tem, ou ele tem uma doença hepática já estabelecida, ou ele poderá evoluir para uma cirrose importante do fígado e até um câncer de fígado, ou ele pode ter, e aí entram outros fatores não relacionados só ao fígado. A chance de um indivíduo com esteatose ter diabetes é cerca do dobro da população normal ou até o triplo, dependendo do que fatores estejam envolvidos. A chance desse indivíduo ter uma doença cardiovascular, e aí entra ter um infarto do miocárdio, ter um AVC isquêmico, é mais alto, né? Só que nós estamos falando de uma fase em que o aparecimento da gordura do fígado pode anteceder tudo isso. Então, você pode prevenir que o paciente evolua para esse fato.